Aleluia. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Que bênção, que legal nós estarmos aqui mais uma vez juntos para cultuarmos o Senhor. Essa série que nós começamos domingo passado é a série Aos Romanos. E eu estou com muitas expectativas porque é algo que está queimando muito no meu coração. Essa série, ela fala de poder, unção que vem do Senhor para nos capacitar para evangelizarmos até os confins da terra. Amém, gente? Você está preparado para grandes coisas? Graças a Deus. Eu quero só fazer uma recapitulação do que nós conversamos semana passada, para a gente dar continuidade aqui à nossa série, aos Romanos. Essa série, ela fala realmente de como nós podemos e devemos evangelizar todas as pessoas, mas isso vai acontecer por meio de um poder que nos revestirá, um poder que vem do céu. Então, na primeira parte, nós falamos basicamente isso. E o texto dessa série, que eu estou usando como base da série, é Atos capítulo 1, no verso 8, está aí no telão, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós falamos um pouco sobre esse texto. E essa palavra testemunhas, na realidade, o significado dessa palavra testemunha no original, no grego, é mártiros, que significa uma pessoa que sofre tormenta ou até mesmo a morte por uma causa, por uma ideia, por uma crença. Então, nesse texto, essa palavra testemunha, que é o mártiros, ela tem esse significado. E é interessante que, quando nós olhamos para o significado dessa palavra, nós começamos a compreender melhor o exemplo de Jesus. Porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Lá em João capítulo 18, especificamente no verso 37, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, ele diz que... Ele responde para Pilatos, porque Pilatos pergunta, tu és rei? Aí ele fala, tu dizes, e certamente sou. Mas é interessante que ele fala, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Ou seja, o que Jesus veio fazer aqui, ele veio dar um testemunho, dando a própria vida, um testemunho da verdade. Qual verdade? Que Deus nos ama. E ao ponto de dar o seu Filho amado, Jesus Cristo, naquela cruz, para nos resgatar. Então, o testemunho de Jesus era esse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? João 3,16, um texto muito conhecido. E quando Jesus pagou todo o preço, foi crucificado e ressuscitou, ele ainda passou um período aproximadamente de 40 dias aqui na terra, com seus discípulos, tendo muitas comunhões, glória a Deus. Lá em Lucas capítulo 24, verso 48, olha só o que está escrito aí, no telão, Lucas capítulo 24, verso 48. Vós sereis minhas testemunhas. Está aí no telão? Então, Lucas está registrando que Jesus falou para os seus discípulos, vós sereis minhas testemunhas. Ou seja, eles entendiam muito bem o significado dessa palavra testemunhas. Jesus estava dizendo para ele, olha, vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês irão pagar o preço, vão sofrer para testemunhar dessa verdade. Qual verdade? A verdade que Deus nos ama, glória a Deus, aleluia. Amém, gente? Então, na primeira parte da série, nós trabalhamos de uma forma muito profunda
esse poder do Evangelho que nos transforma em testemunhas vivas. E na primeira parte, eu trabalhei a ideia, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Usei o texto de Romanos, capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, mas eu quero só frisar o verso 16 aqui, que diz assim, Paulo dizendo aos romanos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo está falando aqui que este Evangelho, que Jesus morreu, pagou um preço e ressuscitou, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, né? Para a salvação do homem. Se eu creio nisso, eu serei salvo. Então, nós trabalhamos esse poder do Evangelho que transforma qualquer um. E alguns exemplos de transformação nós usamos aqui, que esse poder do Evangelho transforma um perseguidor de Jesus, um perseguidor dos cristãos, um perseguidor da obra redentora de Cristo, que no caso foi Saulo, se transforma pelo poder desse Evangelho, se transforma em um servo. Falamos lá em Atos capítulo 9, que conta em detalhes a conversão desse perseguidor. Que de um perseguidor ele se tornou um servo fiel de Cristo. Falamos também que o poder desse Evangelho transforma uma pessoa simples em pessoas cheias da graça. Em Atos capítulo 4, verso 33, fala que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar. Olha só, com grande unção, com grande graça, eles continuavam a testemunhar sobre a ressurreição de Jesus. O que a Bíblia está falando? Que eles continuavam a sofrer tormento, perseguição, mas eles estavam ali firmes, testemunhando. Por quê? Porque existia um poder na vida desses homens. E eram homens simples. Homens simples. Também falamos, né, que esse poder transforma pessoas idólatras em servos de Deus. Usamos ali o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, onde Paulo está tecendo grandes elogios para a igreja de Tessalônica, e que essa igreja, esses tessalonicenses, eles eram muito idólatras, tanto que Paulo fala como eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo elogia ali. Também falamos que esse poder do Evangelho, esse poder que vem de Deus, transforma pessoas ignorantes, pessoas rudes, pessoas mal amadas, em pessoas amorosas, cheias de graças. Né? Nós usamos aqui o texto de Atos, capítulo 16, onde conta lá a história daquele carcereiro que se converteu. Paulo e Silas estavam presos ali. Né? Então eu trago aqui um entendimento de que aquele carcereiro normalmente era alguém muito ríspido, muito duro, muito, ignorante, porque ele lidava num ambiente assim, mas o Evangelho veio até ele foi evangelizado, e lá o texto fala que depois que ele recebeu com alegria o Evangelho, ele lavou as feridas de Paulo e Silas, levou para casa e tiveram um tempo de comunhão, e toda a sua casa foi salva. Por quê? Por meio de um poder do Evangelho. Falamos também, por fim, naquela oportunidade, que o poder, esse Evangelho, esse poder, ele faz o que? Ele transforma pessoas inúteis em pessoas úteis. Usamos ali Filemão no verso 11, onde Paulo está recomendando para um fiel companheiro, Filemão, está recomendando uma pessoa que antes dava muito trabalho, que era Onésimo, antes era inútil, e Paulo fala nesse texto lá no verso antes para ti e para mim ele era inútil, porém agora ele se tornou útil. Por quê? Porque o poder do Evangelho transformou a vida desses homens. Então nós trabalhamos nessa primeira parte, basicamente isso é um resumo bem síntese do que nós trabalhamos, e é claro que eu escolhi aqui esses exemplos aqui, mas se eu chamasse alguém aqui e perguntasse assim para você, me conta
rapidamente como era a sua vida antes de aceitar Jesus e como ela é agora, após receber esse poder, essa graça. Com certeza, a grande maioria aqui, nós iríamos ver um processo de transformação. E é esse evangelho que transforma. É esse evangelho que tira do lamaçal do pecado, tira do mundão uma pessoa que é inútil, uma pessoa que para a sociedade não serve, e muitas vezes literalmente não serve porque está prejudicando até o convívio dentro de uma sociedade, mas o poder do evangelho vem, restaura aquela pessoa e ela se torna um servo, uma serva de Deus, sendo útil no reino de Deus. Amém? Você crê nesse poder? Amém. E no final da mensagem de domingo passado, eu falei que hoje nós iríamos trabalhar a segunda parte, até os confins da terra. Amém? Você está preparado para receber essa unção que te levará até os confins da terra? Glória a Deus. A Siri está me atrapalhando aqui. Não faça isso, Siri. Eu estou pregando. Aleluias. Então, nós vamos aqui trabalhar nessa segunda parte, esse tema aqui, no telão. O Evangelho até os confins da terra. E eu quero só fazer menção mais uma vez no nosso texto base de Atos capítulo 1, capítulo 1, verso 8. E você vai entender agora porque eu vou fazer uma explicação para você. Nós estamos falando de um evangelismo e o tema da nossa série é aos romanos. E eu expliquei na primeira parte que o sentido era que Paulo, ele sendo um judeu também, ele estava disposto a pregar para os romanos. E, historicamente, nós sabemos que os romanos, eles eram os algozes do povo judeu. Eles prejudicavam muito economicamente, eles oprimiam o povo judeu. Então, pensa comigo, seria difícil, é tipo aquele vizinho que você tem que joga sujeira pelo muro para sujar, que te faz mal, né? Que te prejudica. Mas olha só como era difícil pregar para uma pessoa dessa, mas só prega com poder sendo revertido sobre essa pessoa, sobre nós, sobre a igreja. Então, aos romanos é mais essa ideia de que esse poder nos leva a pregar até mesmo para aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos fazem mal, que nós pessoalmente consideramos pessoas que não podemos ficar perto até que o evangelho transforme essa pessoa. Mas em Atos capítulo 1 eu uso esse texto como base porque na última parte você vai se preparar, nós vamos trabalhar esse poder e eu quero te convidar já a se preparar para a terceira parte, que nós vamos chamar aqui a unção do Espírito Santo. Aqueles que não são batizados vão ser batizados em nome de Jesus, no Espírito Santo. Nós vamos fazer um movezão aqui, e eu confesso para você que eu vou sair um pouco da minha habilidade de pregação, porque você já notou que eu sou mais, no ensino. Reteté não é muito comigo, é com a minha esposa. Mas eu estou tão animado com essa série, e vou pedir ajuda, além do Espírito Santo, a minha esposa, E nós vamos colocar a mão no seu cacoroto. Cacoroto é cabeça, tá? Aí nós vamos invocar aqui o poder do Espírito Santo. Então, esse texto de Atos capítulo 1, ele fala de duas coisas básicas aqui. Primeiro, esse poder que nos reverte. E nós sabemos muito bem que esse poder é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está em nós. E a segunda coisa é o evangelismo, que é o testemunho. Então, essa seria a síntese da nossa série, aos romanos. Mas, nesse texto aqui, ele fala que esse poder e esse testemunho vai nos empurrar até os confins da terra, que é exatamente o que está na parte B desse texto. Fala, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E meditando um pouco sobre isso, eu pensei assim, onde é o nosso confins da terra?
Aonde Deus quer nos levar? Às vezes nós podemos entender que é para muito longe, para a África, para lugares inalcançáveis, janela 1040, né, onde os cristãos ainda sofrem muitas perseguições. Mas você sabe que o meu e os seus confins da terra pode ser bem pertinho de nós. Pode ser aonde você trabalha, pode ser aonde você estuda, pode ser aonde você está. Ali é o seu confins da terra. Porque é ali que Deus te revestiu de poder para você pregar. Claro que o texto não está falando isso. O contexto aqui é realmente espalhar por todo o globo terrestre. Nós vamos ver nessa série sobre essa ideia de confins da terra. Então, nessa segunda parte da série, nós vamos trabalhar e entender de forma muito profunda esse poder do Evangelho que nos levará a qualquer lugar aonde se deve pregar a mensagem de Deus, sem medo, sem vergonha, né? Essa palavra, né? Apesar de que ela tem duplo sentido, né, Nilson? Você é sem vergonha, Nilson? Ah, glória a Deus. Então, sem qualquer obstáculo. Por quê? Porque nós estaremos revestidos de poder. Então, nessa segunda série, nós vamos trabalhar isso. E eu quero ler aqui o texto de Romanos, né? Romanos capítulo 15, verso 19 ao verso 24. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que é o texto da nossa segunda parte aqui, que é o Evangelho até os confins da terra. Então, Romanos capítulo 15, no verso 19 até o verso 24, diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerces de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tinha ouvido falar dele, e o entenderão aquele que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nesta região nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Anote isso, quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele é interessante, porque Paulo fala sobre algumas coisas muito profundas. Paulo, aqui nesse texto, está mostrando o poder que veio sobre a vida dele, que o capacitou de sair por qualquer canto, qualquer lugar. E a obsessão de Paulo era ir exatamente aonde não tinha ninguém fazendo um trabalho, aonde havia uma necessidade clara de se pregar o Evangelho. Era ali que era o alvo do apóstolo Paulo. E ele fala que ele ia por todo canto, especialmente aonde não havia. Por que ele está falando isso? Ele está meio que justificando aqui, porque a essa altura, lá em Roma, já tinha uma igreja. Já existia uma igreja lá que não foi fundada por Paulo, não tem registro histórico, nem na Bíblia não mostra quem fundou aquela igreja, mas há uma suposição muito forte que esses cristãos que começaram uma igreja ali em Roma eram participantes daquele dia de Pentecoste, onde Pedro pregou e mais de 3.000 foram convertidos, receberam ali a unção. Porque a Bíblia fala lá no texto que havia ali pessoas de toda parte, inclusive de Roma. Então ali houve muitas conversões. Então, entende-se, supõe-se que
esse grupo de Roma que estava lá, voltaram para Roma muito animados e começaram uma igreja. Começaram ali um trabalho. Então, como Paulo está falando aqui, algumas coisas me impediram de ir a vocês. Isso porque eu precisava ir em lugares que ainda não tinham o evangelho e tudo mais e tal. Então, ele está ali falando essas coisas. Mas o que me chama a atenção é exatamente isso. O foco do apóstolo Paulo em pregar o evangelho, em levar a notícia das boas novas por todo canto. Mas isso se dá por meio de um poder. Porque nós falamos na primeira parte sobre a conversão de Paulo. Aonde ele foi evangelizado. Aonde alguém falou de Jesus para ele. Quem foi? Foi o próprio Jesus, que apareceu na estrada de Damasco. Paulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem me persegue. Ali, quando Jesus fala, sou Jesus a quem me persegue, é o evangelho. Porque quando ele fala, eu sou Jesus, eu sou aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou. Estou vivo aqui. É a palavra, é o evangelho. E ali Paulo, ele recebeu isso. Então ele recebeu esse poder e ele saiu por todo canto. Era a ideia dele. Ele estava focado, né? Só que ele planejava ir em Roma. Era um anseio dele há muitos anos, ele queria ir em Roma. Até porque Roma, também Paulo, em Filipenses capítulo 3 e também em Atos capítulo 22, fala que ele tinha dupla nacionalidade. Mencionei isso no domingo passado. Filipenses capítulo 3 fala que ele é da tribo de Benjamim. Tem outros textos também, eu estava lendo a Bíblia hoje, lá em Hebreus também fala um pouco sobre a nacionalidade de Paulo. E também que ele era romano. Então, ele tinha uma vontade de ir ali, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele está traçando algumas estratégias. Na realidade, ele tinha muito anseio de conhecer a igreja de Roma, evangelizar lá, porque como nós falamos domingo passado, na primeira parte, o texto que nós lemos, que Paulo dizia que ele estava pronto para evangelizar lá, para pregar o evangelho lá em Roma. Ele não queria só fazer uma viagem de turismo para conhecer a igreja. Não, Paulo também queria pregar. Mas sabe qual era a intenção real de Paulo de passar em Roma? Nós vamos ver aqui a estratégia. O que Paulo estava focado? Isso, quando eu estava lendo esse texto, eu digo, meu Deus, é muito forte, é muito desafiador para nós. Então, daqui um pouco eu vou te falar a real estratégia de Paulo. Vamos lá. No primeiro ponto aqui, o evangelho e as estratégias de Paulo. Então, para que a gente possa entender essas estratégias que Paulo usou para pregar o evangelho, nós precisamos ver, nesse caso aqui, nesse contexto aos romanos, nós precisamos entender as razões pela qual Paulo enviou a epístola aos romanos. Vamos ver aqui pelo menos 3 razões principais que nós conseguimos enxergar, né, para Paulo ter enviado uma epístola aos romanos, apesar de nunca ter ido lá, apesar de conhecer poucos membros da igreja, ele conhecia, né? Por exemplo, Priscila e Áquila era de lá. Mas vamos ver aqui as razões principais. Primeira razão, Paulo queria esclarecer e defender seus ensinamentos. Isso aqui, você conhecendo a história de Paulo, Paulo foi muito mal compreendido e houveram muitas questões que Paulo teve que se explicar. Paulo enfrentou muita oposição, né, das pessoas que não entenderam de uma forma muito clara e até muitas vezes distorciam o que Paulo estava pregando, seus ensinamentos, porque nessa época existia algo muito forte naquele tempo.
vou falar aqui, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a lei de Moisés e o cristianismo brotando naquela. Então, para quem não compreendia, para quem não entendia que o Antigo Testamento apontava para Cristo, era como se fosse um conflito. Era um conflito. Quem não entendia o que os profetas falavam, que apontava para Cristo, entendia o cristianismo, essa igreja que estava começando, bater de frente com as tradições, com a religiosidade. Então, Paulo, ele começa a pregar certas coisas, porque ele entendeu o evangelho na íntegra, ele recebeu uma unção. Vamos ver aqui das questões que Paulo teve que se explicar, por exemplo. Em Atos capítulo 15, no verso 1 e 2, está assim, no telão também. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme os costumes ensinados por Moisés, não poderão ser salvos. No verso 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Olha só o conflito aqui. Primeiro conflito, muito forte. Você sabe que na lei de Moisés, o homem, quando nascia, tinha que ser circuncidado depois de 8 dias, né? E aqueles que se convertiam ao cristianismo, naquela época, alguns entendiam que tinha que ser circuncidado. Outros já não cria. Então, olha o conflito aqui. Agora, pensa comigo. Paulo, ele ensinava, então, que não tinha mais nada a ver a questão da circuncisão. E ele explicava que Jesus era a nossa circuncisão. Ele pagou o preço. Não precisava mais daquele, porque era até um sofrimento, tanto para uma criança de 8 dias, como também para um marmanjão, quando se convertia, que tinha que fazer o procedimento cirúrgico, né? Então, olha só a grande questão. Olha o conflito aqui. Isso me faz pensar, e eu vou ser um pouco polêmico aqui, na seguinte questão. Existem pessoas, e eu não estou aqui criticando, mas uma vez eu estava conversando com uma certa pessoa, e ela estava dizendo assim: não, mas eu preciso fazer uma campanha de libertação, porque senão esse encosto não vai sair, né? Esse diabo não vai sair de mim, eu tenho que vencer isso. Eu falei para essa pessoa: mas quem disse que você tem que fazer? Você é obrigado para você ser liberto. Porque isso bate muito com a minha teologia. Isso me confronta. Porque ou o sangue de Jesus é altamente suficiente para nos purificar e nos limpar de todo pecado, ou ele é paliativo. Está entendendo o meu raciocínio? Pastor, você está dizendo então que você é contra a campanha de cura e libertação, 7 dias da cusparada? Essa eu sou. Cura e libertação, meu Deus, 7 semanas do sal grosso, era para me falar. Não, eu não sou. Eu até acho válido, porém, é uma ferramenta que vai ajudar a estimular a tua fé. Porque, é claro, existem aquelas pessoas que são fraquinhas na fé, que elas precisam de um empurrão, e se elas forem para uma campanha de cura e libertação, e isso for estimular a fé delas, beleza, ok, é válido, é uma ferramenta que vai ajudar a pessoa a se sentir melhor. Mas se ela for lá pensando: se eu fizer, eu vou ser curada, se eu fizer, é isso que vai... Pô, e o sangue? Não valeu? O que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo fala? Então, veja bem, esses homens aqui, que o texto fala, alguns homens desceram da Judéia, eram cristãos. Estavam pregando
um rito religioso, uma doutrina, algo que, a partir daquele momento que Jesus morreu naquela cruz, sinceramente não tinha mais serventia, não servia. Porque se servir, nós estamos ferrados, homens, porque eu nunca fui circuncidado, né? Mas Paulo deixou isso muito claro. Mais tarde ele foi compreendido e os apóstolos também abonaram que Paulo, até porque, à medida que a igreja foi crescendo, foi vendo, Deus, através do Espírito Santo, foi se manifestando. Então, não me entenda mal, mas eu fico em choque quando uma pessoa vem e tenta colocar, eu preciso fazer isso, eu preciso. Outra vez uma pessoa falou, não, mas eu me envolvi em alto grau de não sei o quê, alto grau de tal, eu preciso fazer muitas coisas, eu preciso fazer várias campanhas. Aí ferrou. Se uma para mim já está, agora eu preciso fazer várias. Uma vez eu estava num evento que nós fazíamos muito em Santarém, chamado de EDD, que é um encontro de discipuladores. Eu estava num desses encontros ministrando, aí chegou um certo senhor comigo, porque tem um momento lá muito especial. Quem já fez encontro com Deus aqui? Quem já fez encontro vai entender um pouco. EDD ele é um pouco mais profundo, porque ele é para liderança, é algo mais, assim, mais forte. Futuramente eu quero fazer aqui, que é muito poderoso. Mas tem um momento lá, sabe, de batismo no Espírito Santo, de sentir a presença de Deus e tal, e aquele irmão, eu sempre percebia que ele estava ali, paradão e tal, ficava assim, com o olhão arregalado, parece que estava assustado. Aí, teve um momento lá, que ele me procurou e chegou e disse, pastor, ora por mim, porque eu não me sinto bem aqui nesse lugar. E aí ele começou a me contar a história dele. Ele era alto grau da maçonaria, já tinha se envolvido com muita coisa errada lá, me contou em detalhes coisas cabulosas. Aí ele falou, poxa, eu vejo o pessoal aqui, sabe, se derramando assim, mas eu não sinto, eu estou travado. Eu sinto o meu corpo pesado, eu sinto que eu preciso fazer... assim, ele falou, eu preciso fazer várias campanhas para se libertar disso. E outra coisa, ele disse, eu já fiz muitas, ainda não consegui. Aí eu falei para ele já, nessa minha crença, que eu acredito assim, eu falei para ele, é porque você está fazendo errado, irmão. Você está confiando a sua libertação em ferramenta que só serve para te ajudar a exercitar a tua fé. É tipo você tentar tirar um parafuso de chave de boca com uma chave de fenda, não vai dar. Vai ser difícil. Aí eu falei para ele, você vai fazer o seguinte, na próxima sessão, você vai relaxar, fechar seus olhos, e você vai só agradecer a Deus, e você vai começar a se ver voando. Voando, eu quero que você, porque ele falou para mim que ele estava pesado e tal, você vai voar, né? E isso daqui também não é regra não, tá, querido? Você voa, você deita, você anda, você não tem regra. Mas foi o que eu senti no espírito de falar para ele. Então, na próxima sessão, eu aconselhei, você vai fazer assim, você vai abrir suas asas, porque no EDD tem um negócio de águia lá que voa e tal. Então, eu estava nessa unção, nessa vibe, eu digo, você vai abrir suas asas, você vai fechar seus olhos, você vai se ver voando, e você vai fluir, deixa, não esquece disso. Porque eu falei, irmão, você aceitou Jesus? Aceitei. Então você já é liberto, cara. Tem um engano aí. Faça assim, aí beleza. Aí quando foi a próxima sessão, lá estava ele lá. E eu olhando de cantinho de olho, ele já estava lá, com meia asa, né? Aí depois ele foi se soltando, fechou os olhos e tal, e tal. Daqui a pouco o homem estava batendo as asas, mano. Já estava assim. Aí... cara, foi impressionante. Depois dessa sessão, ele me procurou muito feliz. Ele disse, pastor, eu tive uma visão. Eu fiz tudo o que o Senhor me orientou. Agora, quando eu estava
voando, e eu me vi literalmente voando. Eu sentia saindo de mim uns vultosão preto, assim, algo que estava como se estivesse me prendendo. E cada vez que saía, eu ia me sentindo mais leve, aí eu conseguia voar mais alto, mais alto, mais alto. Cara, esse cara estava muito feliz, muito alegre, muito alegre, muito alegre. Muito alegre. Sabe? E eu creio nisso. E eu vou te falar uma outra coisa que eu creio aqui, e você pode se escandalizar comigo, mas não jogue pedra até eu terminar meu raciocínio. O diabo não tem poder. Que é isso, pastor? Ele era um anjo caído. O diabo só tem poder de duas maneiras. O que Deus concede para ele, exemplo de Jó, vai lá, faz, só não mexe na vida dele, mas faz o que tu quiser com ele. Arrebenta com ele, mas não mata. Deu autorização para o diabo meter. Deus e você. Eu posso dar poder ao diabo. Qual o poder? De ele entrar na minha vida e bagunçar. Nós chamamos isso religiosamente de brecha. Quando você peca, quando você faz qualquer coisa que é fora do princípio da palavra de Deus, você está dando brecha. Então, você está dando legalidade para o diabo. Eu creio assim. Eu creio assim. E pessoas têm medo. Não, mas não fala esse nome. Você já viu esse tipo de pessoa? Não fala o nome do... Não vou nem dizer uma pessoa tão próxima a mim, que é tipo meu sogro, assim. Não fala, rapaz, o nome, não. Não. Sem querer saiu. Me empolguei. Então, tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo. Né? E Paulo também continua falando aos Romanos aqui, o verso 8, estude o verso 8, gente. Que Paulo fala aos Romanos, o verso 8 é libertador. Ore, se concentre, estude, leia. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviou seu Filho próprio, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, né? Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Entretanto, no verso 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu Deus, é forte. Dá vontade de eu trabalhar com vocês aqui, só o capítulo 8, porque é muito forte. Mas vou ler só o 37. E você vai ter a lição, o dever de casa. Hoje eu sou o professor Valdo. Dever de casa. Você vai estudar Romanos capítulo 8. E domingo que vem, você vai falar o que você aprendeu para mim. Pode me chamar no cantinho e falar o que Deus falou com você. Só quero terminar aqui, frisar aqui, não terminar ainda a primeira parte, tá? Calma lá, segura. Apesar de que, meu Deus, o tempo está... Romanos capítulo 8, verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus. Então, voltando aqui para o nosso... Paulo teve muitas oposições. Então, uma das razões para ele enviar a epístola foi essa. A primeira era defender, esclarecer os seus ensinamentos.
Segunda razão, promover a união entre os judeus e os gentios. Por quê? Lá em Atos capítulo 18, ele faz uma menção, e isso historicamente está registrado, que tinha o imperador Cláudio, e o que ele fez? Ele expulsou de Roma todos os cristãos judeus. Todos que eram cristão judeu, ele mandou embora. Ele disse, vaza daqui que eu não quero ver vocês. Então ele expulsou. Só que um tempo depois, essa galera volta para Roma. Um tempo depois eles voltam. E quando eles voltam também para a igreja de Roma. Só que na sua totalidade, essa igreja era formada por gentios, pessoas romanos, irmãos cristãos que converteram, receberam o poder do evangelho. Então esses judeus voltam e aí já viu, romanos e judeus, ainda com aqueles vícios do mundão, aqueles preconceitos, ainda o Espírito Santo estava trabalhando, limpando. Então, havia muito conflito entre eles. Então, essa era a razão, uma das razões. Paulo queria promover essa união. Eu quero ir aí pregar, esclarecer todos os pontos difíceis de se entender, e quero unir vocês, quero que vocês estejam juntos. Tanto que Paulo fala em Romanos capítulo 3, no verso 21 e 24, ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus, para que todos, gentios e judeus, creem, não há distinção. Olha o que Paulo está falando aqui, não há distinção. Ei, para de briga. Se você é judeu, se você é gentil, romano, não tem isso. Nós somos um só povo. Aí ele fala no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então Paulo está mostrando aqui princípios de unidade, de dizer, não, Cristo morreu também, tanto pelos gentios quanto pelos judeus. E a terceira e última razão é que Paulo queria preparar para a sua chegada em Roma e dar oportunidade para essa igreja para o seu alvo principal. Qual era o alvo? Paulo, ele estava, durante muitos anos, Paulo pensava em ir até os confins da terra. E pensa comigo, naquela época, para aquele povo, aonde eram os confins da terra? Será que eles conseguiam enxergar? Não tinha avião, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha meio de comunicação, além mar, aonde o oceano cortava? Você acha que eles sabiam que existia um país chamado Brasil? As Américas, tanto que em 12 de outubro, se eu não me engano, 12 de outubro de 1492, isso aqui é história, professor Valdo aqui. Cristóvão Colombo desembarca nas Bahamas e descobre, por acidente, a América. Porque a ideia de Cristóvão Colombo não era vir para a América, era para... Ele estava atrás das Índias, não, é da Índia. Era a intenção dele, mas ele desembarcou aqui. 22 de abril de 1500. Quem? Um cascudo não faz mal. Aprendi muito isso na minha escola. Os coleguinhas chegavam. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ele, um cascudo não faz mal. Pá. Aí eu saía coçando minha cabeça. Mas também eu fazia de vez em quando, né? Então, as Américas foram descobertas muitos anos depois. Então, na mentalidade de Paulo, os confins da terra era a Espanha, olha só. Paulo queria passar em Roma para conhecer os irmãos, mas também queria que lá fosse uma base para ele ir aos confins da terra, que na mentalidade dele era Roma, era Espanha. E quando eu li no texto, eu digo, não, mas não é possível. Aí eu fui ver no Mapa Mundi,
Claro que ao redor da Espanha ainda tem ali um território antes de chegar no Oceano Atlântico. Mas para ele, a Espanha era ali o fim. E a ideia de Paulo era chegar à Espanha. Meu Deus, isso me arrepia. Ele não estava preso a quatro paredes, ele não estava preso geograficamente. Aonde meus pés conseguirem, e eu vou. Ou até mesmo de navio, que naquela época tinha aqueles navios que atravessavam ali o Mar Morto, o Mar Vivo, o Mar Adormecido. Estou brincando, gente. Só o Mar Morto mesmo. Mar Vermelho. Olha a ideia de Paulo, olha a estratégia de Paulo para os confins da terra. Amém, gente? Vamos nos revestir dessa graça, dessa unção que possa nos levar. Como eu falei no início, talvez para você individualmente, para nós aqui, eu creio que o meu confins da terra é aqui. Eu tenho um chamado para ficar aqui. Não sei se Deus vai querer me levar para outro lugar. Eu até tenho um pouquinho de receio, porque lá em Santarém, anos atrás, eu falava o que eu falo hoje. Meu lugar é aqui, nunca vou sair. Mas Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu quero ficar aqui. Mas o poder nos reverte, nos empurra para os confins da terra. Então, entenda como uma graça, uma unção que vai te levar. Aonde você for, sinta-se, a minha vida deve pregar esse evangelho que transforma. A minha vida deve expressar em atitudes, em ação, em palavras, um evangelho que restaura. Amém, gente? E eu quero concluir aqui com o verso de 19 de Romanos capítulo 15. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Senhor, que esteja sobre nós essa graça, essa unção. Prepara essa igreja, Pai. Nós não viemos aqui para ser os melhores, para sermos os maiores. Essa não é a nossa motivação. A nossa motivação é pregar o Teu Evangelho. E que esta igreja entenda, Pai, que se nós fomos plantados aqui é para nós pregarmos a Tua palavra. Se vamos ser maiores, se vamos ser grandes, isso, Pai, vai ser consequência do poder que está em nós, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Fique em pé, querido.